Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar algo que eu estou devendo faz um tempo já, que é uma análise, um demonstrativo de como eu uso o Trademap, principalmente na parte de empresas. O aplicativo de fato é muito completo, o aplicativo e site, que agora tem uma novidade, eu vou contar logo na sequência aí no decorrer do vídeo. Mas tem muita gente que me pede, tem dificuldade às vezes de usar porque tem muita função. Então, se a gente conseguir entender como é que usa da melhor forma cada uma dessas funções aí, ajuda demais, principalmente na análise de empresas aí, que vai ser o foco do vídeo de hoje. Eu vou mostrar alguns detalhes de ferramentas que você tem aí para analisar empresas e que certamente vão te ajudar muito na escolha de que empresa comprar. Você vai poder ter mais segurança, mais dados, mais base para escolher bem os seus investimentos. Sejam todos muito bem-vindos, esse é o canal A Ótica do Dinheiro, meu nome é David Guedes e no vídeo de hoje a gente vai entender como é que funciona o Trademap. Eu vou mostrar para você na prática algumas funções e explicar algumas delas também, porque tem muita gente com dúvidas sobre como usar essa ferramenta. E eu também tenho uma surpresinha aí, um presente para todo mundo, para todo o time da Ótica do Dinheiro aí, que tá ligado no Trademap e gosta do aplicativo. É um presente exclusivo para quem faz parte aqui do canal e para quem deixa o like no vídeo, então larga aquele joinha esperto aí pra gente. Bom, galera, eu já tô aqui com o aplicativo aberto do Trademap. A gente tem aqui já de cara algumas funções aqui, por exemplo, multibroker. Eu vou explicar rapidamente aqui, porque eu não vou me ater muito a esse detalhe, mas para essas corretoras aqui, caso você tenha conta em alguma delas, eu sei que o Trademap está tentando até expandir aí o portfólio de corretoras parceiras, você pode ativar direto pelo próprio aplicativo as suas ordens de compra. Isso é muito bom, muito prático. Você não precisa entrar lá no site da corretora ou no aplicativo da corretora para mandar sua ordem de compra de ações, de fundos imobiliários, enfim. Você pode fazer isso direto pelo aplicativo do Trademap, o que acaba sendo muito rápido, prático para você. Beleza, dito isso, vou mostrar aqui mais algumas coisinhas que a gente tem no Trademap, que eu não vou mostrar hoje exatamente os detalhes, para a gente não se estender muito também. Como eu falei, o aplicativo é muito completo, daria um vídeo tranquilamente aqui de 1 hora a gente explicando tudo, né? Mas você pode ter acesso também aqui, começando no menu aqui da direita para a esquerda, ao menos é a minha direita para a esquerda, não sei se é a mesma que você está vendo no vídeo aí, mas na parte inferior a gente vai ter aqui notícias, então todas as notícias do mercado financeiro, de várias fontes cadastradas, tem muita fonte de notícias do mercado financeiro aqui mesmo, vale muito a pena, é tudo em tempo real. Então numa média de 3, 4 minutos ali a gente tem notícias, atualizações, para ficar por dentro de absolutamente tudo aqui pelo aplicativo. Depois a gente tem o menu de fundos, aqui você vai ter todos os detalhes sobre os melhores, os maiores fundos, para você fazer análises, inclusive, ver o portfólio dos fundos, fazer comparações, enfim. Depois a gente vai ter aqui a carteira, que você pode ter, por exemplo, tanto uma carteira simulada, quanto a sua própria carteira cadastrada aqui no Trademap, onde ele simplesmente vai buscar os seus dados lá do SEI da B3, ou seja, do seu cadastro oficial que você tem na Bolsa de Valores, para trazer aqui todos os seus investimentos. Ele vai ter a possibilidade de trazer aqui, inclusive na carteira, ativos internacionais para você acompanhar em tempo real o rendimento, a rentabilidade da sua carteira e a distribuição dela de uma maneira super simples, super prática e automatizada também, sem precisar fazer uso de planilhas muito detalhadas e várias fórmulas aí. Então você já tem tudo isso de bandeja aqui no aplicativo. Depois tem uma aba de renda fixa para você fazer filtros, ver os melhores investimentos de renda fixa, avaliações desses investimentos, né? O rating desses investimentos, como é que está a classificação deles, se são investimentos de maior, de menor risco, por rentabilidade também, por tempo, por valor que você quer investir, e ver também exatamente aonde você encontra esses investimentos, qual corretora, qual banco está oferecendo esses investimentos, esses títulos de renda fixa. E por fim aqui a gente tem a aba de ações, que é essa que eu vou mostrar hoje, já vou clicar aqui. Então a gente vai ter aqui todas as cotações em tempo reais. Aqui a gente tem as miniaturas dos gráficos aqui de cada empresa, né? Eu tenho um menu principal aqui. Você vai poder montar também carteiras, né, com as empresas que você mesmo seleciona, dependendo do pacote que você tem certo limite, dependendo do pacote você sequer limite tem. Por exemplo, para o Pro, que é o que eu uso, sequer tem limite, eu posso criar aqui quantas carteiras eu quiser. Eu vou pegar um exemplo de uma empresa aqui para a gente fazer uma espécie de tour aqui por tudo que dá para a gente avaliar todos os dados dessa empresa. Eu vou pegar aqui, por exemplo, uma empresa que tem uma concorrência aqui para a gente até avaliar como é que ela está frente aos concorrentes, para você ver campos
para avaliar isso. Eu vou pegar aqui a MRV, que é uma construtora, para servir de exemplo aqui para a gente. Então, de cara, já vai abrir aqui para mim um gráfico. Vou passar pelas informações aqui, então. Eu tenho aqui as informações na parte superior. Eu tenho aqui MRV com uma setinha, né? Então, se eu clicar aqui em MRV, eu tenho aqui as concorrentes da MRV para poder consultar aqui, por exemplo, o volume, que é o que está aqui do lado. Eu posso mudar aqui ordem crescente, ordem decrescente, enfim. Aí eu posso ver também a cotação de cada uma delas, como é que está a cotação. Aqui eu tenho em cima no intraday, né, esse izinho que aparece bem em cima aqui é o intraday, é no último dia, qual foi o comportamento dessas ações no gráfico diário, né, eu posso ver todas elas aqui, a mínima, a máxima, e onde está aparecendo essa bolinha aqui com esse preço em cima é exatamente onde a ação encerrou o preço, e eu posso mudar isso aqui, eu vou clicar aqui no izinho, eu posso mudar, por exemplo, para mensal. Então eu vou ter aqui o gráfico mensal de todas as concorrentes da MRV para ver também como é que foi o comportamento da cotação de todas elas. Mas eu vou voltar aqui. Voltei, então só para mostrar para você aqui, do lado de MRV a gente vai ter aqui 17,30, que é a cotação atual da empresa. Depois eu tenho aqui menos 3,41%, que é quanto essa cotação variou no último pregão, né? Caiu 3,41% a ação da MRV. Depois eu vou ter um gráfico aqui que eu posso controlar ele aqui, ele está no diário. Se você for olhar aqui em cima em 1D, é o gráfico diário dele. Embaixo eu tenho a parte de volume, aqui eu tenho a parte, né, nessa parte aqui com o gráfico de candles, né, que eu tenho aqui os vermelhinhos e os verdinhos. Os verdinhos é quando ele subiu naquele dia, o vermelhinho é quando a ação caiu. Mas não vou me ater muito a isso aqui, vou deixar para um outro momento explicar os candles aqui. Só vou mostrar para você como é que a gente pode ver esse gráfico aqui mudando a escala também. Eu tenho um S ao lado de um D aqui, que é uma semana. Depois eu posso ver por mês. Depois eu posso ver por 3 meses, por 6 meses, por um ano. E clicando aqui nesse infinito, ele vai abrir aqui um gráfico que para mim está no mensal aqui. Eu também posso mudar aqui em cima, se você for ver no canto esquerdo superior aqui um M. Eu também posso mudar aqui para 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos. 1 hora, um dia, vou botar aqui um dia só para você ver. Eu posso, mexendo aqui nele, pinçando aqui esse gráfico, por exemplo, eu posso ir vindo aqui para trás, né, pegando períodos anteriores aqui, enfim, e com 2 cliques nele, ele vai puxando sozinho para trás aqui até o limite desse gráfico, né? Eu tenho ele como limite aqui para trás, 2007, então ele tem desde 2007 esses dados aqui de cotações dessa empresa. Abaixo aqui dele a gente vai ter todos os fatos relevantes. Deixa eu só voltar nele aqui. Beleza, para deixar ele um pouquinho menor aqui para você observar. Então, por exemplo, quando eu tenho um Fzinho aqui embaixo, se eu clicar nesse Fzinho aqui, eu vou ver que a ação teve um fato relevante no dia 4/6/2020. Se eu clicar aqui, vai me levar direto para esse fato relevante, por exemplo, da MRV. Então eu vou ter aqui o fato relevante, exatamente o documento que saiu desse fato relevante, vou poder consultar. Isso é muito importante para você ficar de olho nas ações que você pretende comprar ou até nas ações que você tem em carteira, para saber o que está acontecendo com a empresa. Esses fatos relevantes podem mexer com o mercado, com o setor e principalmente com a própria empresa. Então abaixo aqui eu tenho também o gráfico de volume, quanto aquela empresa negociou em determinado dia. Por exemplo, eu vou passar o dedo aqui em cima, vou segurar aqui em cima, você vai ver que vai me mostrar aqui os detalhes, né? Então eu vou ter aqui no dia 15/6, eu tenho os dados aqui de abertura, a ação abriu em R$ 15,86, foi a R$ 16,99 na máxima, na mínima foi R$ 15,55, fechou em R$ 16,87 e o volume nesse dia foi de 67,36 milhões. Então eu tenho todos esses detalhes e posso consultar aqui também nessa parte aqui embaixo. Ó, eu vou pinçar aqui para ficar mais fácil de ver aqui. Eu tenho aqui embaixo esse D amarelo, que se eu clicar aqui nele, vai mostrar aqui exatamente o que é. Quando é D, significa dividendos. Então, se isso aparece aqui com o andar do gráfico da empresa que você tem, por exemplo, significa que se você tem a empresa na data que saiu o comunicado aqui dos dividendos, você tem direito a receber justamente esses dividendos conforme aparece aqui. Agora, deixa eu voltar para a parte maior do gráfico. Como a gente viu aqui, a cotação está em R$ 17,30, por exemplo. Eu posso criar aqui também
é uma função que eu uso muito se eu estou de olho, por exemplo, na ação da MRV. Mas eu estou achando que a MRV a 17,30 ela passou um pouquinho do preço, mas eu estaria disposto a comprar ela a R$16. Eu posso clicar aqui nesse sininho que eu tenho aqui na parte inferior esquerda e colocar aqui uma marcação de R$16. Eu posso clicar aqui nesse botão aqui em cima, né, no canto direito aqui superior, criar alerta, e aí pronto, ele criou um alerta. E aí caso a cotação caia em algum momento para R$16, ele vai me mandar um aviso. E aí eu posso, através desse aviso, não preciso ficar cuidando o tempo todo a ação para ver se ela vai atingir esses R$16, eu simplesmente fico tranquilo que o Trademap vai me mandar esse aviso de quando ela atingiu esses R$16, e aí se realmente eu estou interessado em comprar, por exemplo, eu posso ir lá e fazer essa compra da MRV, mandar a ordem ali para adquirir ações da MRV. Eu vou ter outras funções aqui embaixo, por exemplo, se eu clicar aqui nesse RX, eu vou ter vários dados da empresa aqui, mas eu vou mostrar isso aqui para você em outro lugar que a gente pode consultar também de uma maneira bastante intuitiva. Vou voltar aqui e vou seguir por esse menu, tá? Onde, por exemplo, se eu arrastar para o lado, você pode ver que tem alguns pontinhos aqui que a gente pode arrastar, tem telas aqui para o lado do gráfico, então eu vou arrastar aqui para o lado, eu vou ter o desempenho da MRV no intradia, como é que foi a cotação no dia anterior, no semanal, no mensal, no anual, e eu posso ver o desempenho aqui, em que parte do gráfico a empresa tá, né? Se ela está mais perto da mínima, se ela está mais perto da máxima. Depois eu tenho aqui, arrastando para o lado, o book de ofertas, né? O livro de ofertas, de negociações aqui da MRV em tempo real, quando a gente está no pregão, no dia que eu estou falando aqui, eu estou falando um domingo, por exemplo, então a gente não tem pregão hoje. Mas se você estiver olhando isso aqui em tempo real, você vai ver exatamente os movimentos aqui das ações de compra, de venda, enfim, por quanto está sendo comprado, qual é o volume de compra, qual é o volume de venda, tudo muito simples para consulta aqui, para saber os movimentos, se tem uma força maior, por exemplo, na compra, na venda, enfim, você consegue consultar aqui também e ver como é que estão as negociações. Inclusive, se você mandar uma ordem, você pode ficar de olho aqui. Por exemplo, você mandou uma ordem a 17,25, né? A hora que ela for executada aqui, que aparecer executada, você sabe que a sua estava nesse bolo aí e acabou executando também, então é uma função bem bacana. Passando para o lado aqui, a gente vai ter também detalhes quanto ao volume de negociação da empresa nessa outra página aqui. Arrastando aqui para baixo, a gente vai ter os dados da Refinitiv, que mostra as análises dessa empresa e quantos analistas enxergam de upside ou downside nessa empresa. Por exemplo, aqui na MRV a gente está vendo o seguinte, notem que a gente tem aqui esse preço atual, né, puxando dessa bolinha vermelha aqui, 17,30. Se a gente for ver aqui em cima, está aparecendo média de 18,48. E isso daria um upside aqui de 6,81%, por exemplo, pegando a média do que os analistas acreditam que a MRV esteja valendo nesse momento, né, o que ela tem de upside ainda. Então a gente tem aqui uma análise que está apontando um valor máximo de R$ 24,50, então isso daria um upside aqui no final da linha aqui, né, de 41,62%, e a mínima de R$ 12,00, que daria aqui um downside, ou seja, estaria dizendo que a empresa cairia, né? Alguém está pessimista em relação à MRV, está mostrando aqui um downside de 30,64%. Então a gente tem aqui 10 análises, isso é interessante você ver também quando está analisando uma empresa, quando está pensando em uma empresa, porque você consegue consultar aqui também o que os analistas estão projetando, o que os analistas estão avaliando em relação a essa empresa, então isso é muito, muito bom. Depois aqui a gente vai ter atividades, notem que a gente tem um sininho aqui vermelho bem no canto esquerdo, de 16 foi exatamente onde a gente colocou, onde eu mostrei ali para você colocando o aviso, né? Então ele mostra aqui onde é que está o aviso de R$16, caso a cotação caia ali para os R$16, ele vai ativar, vai mandar esse aviso para a gente. Depois a gente aqui tem notícias, todas as notícias que envolvem a MRV ou o setor da MRV também, a gente pode acompanhar por aqui. Depois aqui a gente vai ter detalhes da empresa, né? Ela é uma empresa, fala aqui de atividades de incorporação e construção, atividade de logística, mostra ali também a bandeirinha do Brasil, que são ações brasileiras. Depois aqui a gente tem detalhes de tag along, free float, listagem, número de acionistas, enfim, a gente tem uma série de informações aqui em relação à empresa. Depois a gente vai ter os principais fundamentos da empresa, um resumo desses fundamentos aqui, com data de referência sempre aqui embaixo, 31/3/2020, apontando esses números aqui dos últimos 12 meses.
Depois a gente vai ter aqui uma parte onde vai mostrar os proventos acumulados aqui em 12 meses, 2 anos e 3 anos, tanto dividend yield quanto os proventos em si, quanto a gente tem de proventos recebidos por ação. Depois aqui mais para baixo a gente vai ter os indicadores financeiros da empresa. Só um detalhe aqui em relação a todos esses indicadores, quando ele está verdinho aqui, por exemplo, significa que a empresa tem esse indicador acima do mercado, melhor do que a média do setor dela, né? E se a gente clicar aqui no izinho que tem ao lado de indicadores financeiros, a gente também vai ver todas as informações aqui, que o aplicativo acaba sendo bastante intuitivo, como eu falei anteriormente, acaba explicando tudo em relação a esses dados também, né? Por exemplo, o verdinho, como eu estava falando, mostra que o indicador está acima da média do segmento, o azul significa que o indicador está próximo da média do segmento, muito próximo, e o vermelho representa indicador abaixo da média do segmento. Então a gente pode arrastar aqui para o lado, a gente vai ter outros tipos de indicadores, como indicadores de valuation. Passando mais um para o lado aqui, a gente vai ter os detalhes aqui referentes ao crescimento da empresa, o CAGR da empresa, né? Por exemplo, lucro líquido de 3 anos, EBITDA de 3 anos. Depois a gente vai ter aqui uma linha que divide eles, vai mostrar aqui lucro líquido, por exemplo, de 5 anos. Então todos os dados de 5 anos e de 3 anos, como é que essa empresa está se comportando em relação ao crescimento dos indicadores também, isso é muito importante, olhar principalmente para quem quer comprar empresas para longo prazo. Depois aqui abaixo a gente vai ter estimativas da Refinitiv, tanto para 2020, por exemplo, eu consigo ver as estimativas de balanço da empresa, máxima, mínima, mediana, desvio padrão, referentes ao ROI aqui, se eu arrastar para o lado eu vou ver aqui essas estimativas referentes a ROA, a patrimônio líquido, PL ações, dívida líquida, enfim. E do lado aqui eu tenho essa setinha aqui mostrando 2020, eu posso consultar esses dados, por exemplo, para 2021, né? Quais são as estimativas para 2021 de cada um deles. Depois, bem aqui em cima, eu vou ter referentes a DRE, então eu tenho outros indicadores aqui mostrando também detalhes do DRE, fluxo de caixa, também vou ter aqui todos esses detalhes com essas estimativas. Isso é muito bom para o investidor ter base nas avaliações das ações. E aqui abaixo a gente tem uma avaliação dos usuários do Trademap. Por exemplo, da MRV aqui ela tem uma avaliação de 4.3 de 5. Essa é a nota que 115 pessoas, a gente tem o número de avaliações aqui, 115 pessoas avaliaram a MRV e a média ficou aqui em 4.3. Tudo isso você tem no Trademap, no aplicativo aqui, para avaliar a empresa que você quer, para fazer comparações e tudo mais. Bom, pessoal, tentei ser rápido aqui, mesmo tentando resumir algumas coisas aqui, são muitos detalhes no aplicativo mesmo, mas eu tenho certeza que isso te ajudou bastante, principalmente se você está usando já o aplicativo ou está pensando em usar aí, por exemplo, a versão Explorer, que é muito completa e acaba te trazendo muita base de informações. Inclusive para quem quer ter acesso à versão Explorer e assinar aí o pacote do Trademap, eu tenho um presente, conforme prometido lá no começo do vídeo, então se você fez tudo certinho, chegou até o final do vídeo, deixou o seu like, esse presente é para você. É um cupom de desconto de 10% caso você queira dar esse upgrade da versão gratuita para a versão Explorer, que inclusive está com uma novidade bem bacana aí, que é o acesso ao Trademap Web também. Vocês me veem inclusive às vezes fazendo análises, mostrando empresas aqui no Trademap versão web. Então quem tem o plano Explorer hoje, que não tinha acesso, só tinha acesso aos dados no aplicativo, já tem liberado acesso a diversas funções para uso web também, para você poder acessar não só no celular, mas também no computador. E só para deixar claro, isso aqui não é nenhum tipo de publicidade, é só um presente que eu consegui para vocês, porque o Trademap é parceiro aqui do canal e eu acabei conseguindo esse benefício exclusivo para o time. Então é isso, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer o máximo de esforço para responder todo mundo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para fazer isso agora, se inscreva aí, ative o sininho das notificações para receber sempre em primeira mão os nossos conteúdos aqui sobre finanças, investimentos e empreendedorismo. E caso você ainda não faça parte do grupo A Ótica do Dinheiro no Telegram, onde eu posto ali sempre novidades sobre o mercado e alguns cupons ali de desconto que eu tenho também para produtos A Ótica do Dinheiro, é só clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição. E caso você não me siga ainda no Instagram também, eu vou deixar o convite aqui para você me seguir lá. Eu posto conteúdo diariamente lá no feed e nos stories também. Então é isso, não esqueça, tenha sempre muito foco e visão de longo prazo. Nós somos a Ótica do Dinheiro.